Eu estava lendo aqui agora há pouco um texto do Francisco de Oliveira, né, o título é Jeitinho e Jeitão, uma tentativa de interpretação do caráter brasileiro, escrito na revista Piauí, número 73 desse mês, de outubro de 2012. O Francisco de Oliveira, ele começa, né, o texto tendo como referência o Norbert Elias, escreveu seu último livro em 1989, o título de Os Alemães. Esse livro, o Norbert Elias, né, ele quer entender, né, o que se passa na Alemanha, né, as tragédias da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, estudando o caráter, né, do povo alemão. Tanto por Norbert Elias, não vai ser somente as questões históricas, né, que vão dar explicação para o surgimento de Adolf Hitler. Depois, o Francisco de Oliveira vai citar os historiadores e sociólogos brasileiros, né, os clássicos, como Gilberto Freire, escreveu Casa Grande e Senzala, dizendo que esse tem uma visão nostálgica, né, de um tempo que não existiu, com um enaltecimento suposta e ilusória capacidade da metrópole portuguesa, lusitana, em se adaptar aos trópicos coloniais. Outro intelectual brasileiro que ele cita é Evaldo Cabral de Melo, que definiu o Nordeste açucareiro como sendo açucarocrata, ou seja, daria uma conotação de que seria uma dominação doce. Ele faz de uma certa forma um elogio ao Sérgio Buarque de Holanda, homem cordial, para quem as relações pessoais e de afeto valem mais do que aquelas formalidades, do que está na lei. Ele cita também o Caio Prado Júnior, né, um marxista, que segundo ele não contribuiu para explicar em nada o caráter e o jeitinho brasileiro. Caio Prado Júnior, apesar de ser uma pessoa muito criativa e original, ele apenas tomou as explicações a partir da base econômica. O Antônio Cândido, né, de uma certa forma, começou a tocar no assunto, né, em Dialética da Malandragem. Antônio Cândido, ele tem um problema, que é o seguinte: ele tem dificuldade de fazer qualquer crítica em relação aos pobres, porque ele acha que a desigualdade no Brasil é tão grande que qualquer ataque, qualquer análise crítica em relação aos pobres seria uma agressão a estes de um ponto de vista dos ricos. Um autor que vai diretamente ao assunto, mas o oposto dos anteriores, Roberto da Mata, que escreveu Carnavais, Malandros e Heróis. O Chico de Oliveira, ele não pretende seguir o caminho da Mata, porque ele pretende ser mais materialista. O da Mata faz uma análise muito da subjetividade para objetividade. E o Francisco de Oliveira, segundo ele pretende fazer uma análise mais norbertiana. O Francisco de Oliveira vai dizer que esse jeitinho brasileiro, esse conhecido jeitinho brasileiro, essa fórmula ou essa forma de burlar as leis, a legislação, que na verdade ela se originou nas classes dominantes desde quando o Brasil foi descoberto e colonizado. A classe dominante ela mesma criava as leis, né, e ela tratava, né, de burlar essas leis, e isso se espalhou pela sociedade, esse jeitinho brasileiro. Seguindo a Norbert Elias, a burla é uma forma de adotar o capitalismo como solução incompleta na periferia do sistema. Incompleta porque o capitalismo trouxe para cá a revolução das forças produtivas, mas não as soluções formais da civilidade.
As classes dominantes então se viram, dão um jeitinho para garantir a coesão de um sistema troncho, como ele tu, a exploração. No Brasil, as capitanias hereditárias, como Portugal era um país muito pequeno, a população pequena, não tinha riqueza suficiente para fazer uma colonização num território tão grande como o Brasil, e ao mesmo tempo Portugal estava tentando conquistar a Índia, né? Então, segundo Chico de Oliveira, não havia a possibilidade de Portugal, foi muita pretensão de Portugal, né, querer tudo isso para si, esses territórios todos. Então a solução que ele encontrou foi a criação das capitanias hereditárias, que era dada a fidalgos portugueses que muitas vezes não tinham dinheiro para investir aqui e se tornavam dono desses territórios aqui no Brasil. Outra coisa interessante do texto em que o Francisco de Oliveira levanta é que, buscando uma solução para resolver o problema do Rio de Janeiro, o Juscelino Kubitschek, né, ele dá o jeitão, né, o jeitão brasileiro, que é mudar a capital, né, lá para o Planalto Central e tirá-la do Rio de Janeiro como uma forma, né, de resolver esse problema. Com o fim da escravidão em 1888, os escravos vão ficar livres do trabalho, mas vão ficar sem emprego. Então a questão do trabalho informal no Brasil, ele existe desde a escravidão. Essa mão de obra ficou aí sobrando, né? Ao invés de migrar essa mão de obra escrava livre para o trabalho na cidade ou mesmo nas fazendas, a burguesia brasileira, a elite brasileira, preferiu trazer mão de obra europeia. Então esses escravos ficaram livres do trabalho, mas ficaram livres também de qualquer tipo de posse. Ficaram sem lenço e sem documento, como diz a canção do Caetano Veloso, né? Em 1930, o Getúlio Vargas toma o poder. Getúlio Vargas é um estancieiro vindo do Rio Grande do Sul, ele era governador lá. Ele cria uma legislação trabalhista avançada. E ele pode criar essa legislação trabalhista avançada porque ela não vai ser obedecida, né? O que vai continuar imperando, né? O que vai continuar vigente é o trabalho informal, né? E até hoje, então, o que nós vemos é que quando alguém vai procurar um emprego, o entrevistador, né, pergunta ao entrevistado: você quer com carteira assinada ou sem carteira assinada? Né, para não perder aquilo, geralmente a pessoa diz sem carteira assinada, né? Um caso típico disso das empregadas domésticas. Quando você vai comprar alguma coisa, alguém pergunta: é com nota ou sem nota? Né? Sem nota geralmente é mais barato, não é só quando vai comprar uma coisa, quando você vai no dentista, a prestação de serviço de um profissional liberal, né? Então ele pergunta: é com nota ou sem nota? Se é sem nota, é mais barato. Isso é uma forma de estar burlando a lei. O chamado trabalho informal tornou-se estrutural no capitalismo brasileiro. É ele que regula a taxa de salários e não as normas trabalhistas fundadas por Getúlio Vargas. A partir daí, todas as burlas são permitidas e estimuladas. Quando o trabalhador fala que não quer trabalhar sem carteira assinada, a expressão que se ouve é a seguinte: malandro, não quer trabalhar. O executivo de terno italiano de grife, o apresentador de televisão e a atriz de um musical não são assalariados. São pessoas jurídicas, PJs, unicamente para que as empresas paguem menos impostos. Advogados, dentistas e prestadores de serviços oferecem seus préstimos com ou sem recibo. E esse último é mais barato. Bancários, telefonistas, vendedores e outras tantas categorias viram suas profissões periclitar. Eles são agora atendentes de call centers, terceirizados por grandes empresas. O jeitinho é a regra, não escrita, sem existência legal, mas seguida ao pé da letra nas relações micro e macro sociais.
está tão estabelecido, é tão natural, que estranhá-lo hoje menos do que ontem, reconhece-se, pode ser entendido como pedantismo, arrogância ou ignorância. Nego metido a besta é a sentença. A não resolução da questão do trabalho, o seu estatuto social, é no fundo a matriz do jeitinho simpático. Ele é uma das maiores marcas do moderno atraso brasileiro.